Vírus e vinho. Você só pensa em dinheiro e só fala em dinheiro, Jardel. Perdeu sua essência, sua alma. Essa sua obsessão ainda vai lhe levar para o inferno. Não na outra vida, nessa. Eu não conseguia prestar atenção ao Jornal Nacional. As palavras fortes de Valtinho reverberando em minha mente, a cabeça a ponto de explodir. A troca de mensagens de áudio, iniciada de forma branda 1 hora antes, levou a uma discussão séria e ao rompimento de nossa relação. Amparo me serviu uma taça de Lagarde e perguntou se eu havia bloqueado nas minhas redes. Em todas. Não quero mais saber daquele merda. Toda vez que a gente se fala, ele me agride, me bota pra baixo. Finalmente, ela afirmou. Eu já lhe disse mais de 1000 vezes para esquecer que tem um irmão. Vocês não têm absolutamente nada em comum. Nada mesmo. A verdade é que Valtinho se morde de inveja de você, Jardel. Enquanto conversávamos, William Bonner falava sobre o que se passava em Wuhan, na China. As notícias alarmantes não nos causavam impacto. O caos parecia distante demais. Era como um filme de terror, que assombra, mas é de mentirinha. A nova doença ficaria restrita àquela região. De Wuhan, cidade imensa como tantas outras na China, eu nunca tinha ouvido falar, nem Amparo. Na segunda metade de janeiro de 2020, a cidade em que o paciente zero do novo vírus foi identificado estava isolada. Perplexos, entre goles de merlot e garrafadas de macarronada bolonhesa, vimos que em alguns dias os chineses construíram hospitais provisórios para tratar os infectados. Os operários se revezavam em turnos, às 24 horas do dia, comprometidos com o trabalho. Aproveitei para tecer comentários cáusticos sobre meus empregados, povo incompetente que eu tinha que suportar. O Brasil nunca será como a China, sabe por quê? Porque brasileiro não leva nada a sério, brasileiro não gosta de trabalhar, só quer saber de farra, oba-oba, disse Amparo. Os chineses são competentes e determinados, mas são muito esquisitos, argumentei. Amparo continuou a elogiá-los. Sabiam lidar com pandemias, estavam acostumados a elas e iriam sair dessa como saíram de outras. E falou da SARS. Foi por causa dos espetinhos de morcego que comem, debochei. E teve aquela outra, a gripe aviária. Ela, já meio bêbada, falou algo sobre a peste bubônica. Eu ri. Peste bubônica foi na Europa, Amparo. A peste veio da China, tenho certeza. Ela insistiu. Ficamos nessa teima e decidimos checar na internet. A doença que dizimou milhões de fato veio da China. Chegou à Europa pela Rota da Seda. Em uma coisa, a gente concordava. A nova doença só atingiria pessoas de olhos puxados. Nós, no Meireles, estaríamos a salvo daquela mazela, como estávamos livres de tantas outras que afetavam áreas menos privilegiadas da capital, como Vila Velha, onde vivi por mais de 10 anos depois que cheguei à Fortaleza, sem jamais imaginar que um dia iria me transportar para o melhor bairro da cidade. As notícias sobre o vírus, que ameaçava se espalhar pelo mundo, rapidamente ganharam o noticiário e os portais. Quando 2 aeronaves da FAB com um grupo de brasileiros que estavam em Wuhan aterrissaram na base aérea de Anápolis, Amparo fez um comentário que me deixou irritado. Acho que o negócio dessa doença está se complicando e vai acabar melando nossa viagem. Vira essa boca para lá, vai dar tudo certo. Na noite anterior a de embarcarmos, me convenci de que tudo dera errado. Não fazia sentido uma viagem cheia de restrições. Vi as roupas de frio empilhadas sobre a cama e desabei. Tenha paciência, a gente viaja daqui a uns 3 ou 4 meses. Amparo tentou me consolar. Dias depois, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil. Um homem que havia retornado da Itália. Logo começou a circulação do novo coronavírus com transmissão em território nacional. A gente devia ter viajado logo no ano novo, como eu sugeri. Pronto, agora a culpa é minha. Não estou dizendo isso, Amparo, estou só botando para fora minha frustração. Eu sei, mas seu sonho vai ser realizado ainda esse ano. Eu tenho fé que essa doença vai sumir como apareceu. Acho difícil, estão cancelando voos, está todo mundo com medo de entrar em avião. Nem todo mundo. Aquele sucata de playboy que pensa que a George Clooney não foi para um casamento chique na Praia da Bahia. Ele já chegou, nos chamou para jantar na casa dele na sexta. Amparo referia-se a Iago, um solteirão cheio da grana que havia comprado uma BMW na loja depois de Natal. Ele e a maioria das pessoas do meu mais recente ciclo de amizades não davam a mínima para a pandemia emergente. Iago vivia esbanjando dinheiro em festas e lugares incríveis mundo afora, a vida que eu tanto sonhava. Semanas antes, quando o pesadelo do Covid-19 ainda não havia começado na Espanha, ele e a namorada passaram 4 noites em Madrid e 3 em Barcelona, a viagem que eu não fiz. E o casamento, como foi? Perguntei a Iago ao chegarmos à sua cobertura.
Festinha boa. Tinha para mais de 500 pessoas de tudo que é lugar no Brasil e do exterior. O resort é até luxuoso para os padrões nacionais, claro. A gente ficou nos bangalôs ajeitadinhos, mas que não chega aos pés do que eu fiquei lá nas Maldivas, com a praia paradisíaca à minha frente. Imagino. E eu, cara, com a porra desse coronavírus, nem pude embarcar. Você não foi à Espanha, mas a Espanha veio até você, meu caro. Trouxe umas garrafas de Canto da Valpedra, um tinto delicioso. Vou lhe dar uma para você degustar com sua digníssima. Disse antes de começar a falar com entusiasmo dos restaurantes em que jantou com a namorada e dos bares em que se embriagaram, um pouco afastados do ruge-ruge das alegres Ramblas, com seus artistas de rua a entreter os turistas. Classe média demais para o gosto do casal. Mas nem tudo foi glamour. Compraram casacos, meio às escondidas, numa liquidação da El Corte Inglês. Segredo de Estado. Rimos dessa e de outras tolices. À medida que o nível de álcool crescia em nossos corpos, Amparo foi mudando de tom, se tornando desagradável, insinuando que Iago e a namorada eram pedantes. Chamei-a a um canto. Você está passando do ponto com suas piadinhas. E você está começando a encher minha paciência. Melhor pegar um Uber e ir pra casa. Não sabe beber, fica chata pra caralho, um comentário inconveniente. Ah, mas esse Iago é um tremendo de um babaca, totalmente sem noção, e a namorada dele é um porre, um papo sem graça, de dondoca metida. Pare, Amparo, se controle, segurei-a com força. Me solte, seu porra, ela disse, e avançou para me dar um tapa. Eu a empurrei. Iago viu a cena e perguntou o que estava acontecendo. Amparo está tomando um inibidor de apetite e deve ter potencializado o efeito da bebida. A namorada dele se aproximou e a levou para tomar um café. Nunca vi Amparo nesse estado, eu disse. Talvez seja melhor você levá-la para casa. Vou terminar essa taça. Quando fui atrás de Amparo para irmos embora, a namorada de Iago disse que ela havia partido havia alguns minutos e que já ia se recolher. Estava disposta, com calafrios. Ela vai dormir. Eu não, disse Iago. Fique e tome mais uma comigo. Cheguei em casa embriagado e ainda abri a garrafa de Cantos de Valpedra, pus evidências para tocar e assassinei a música aos berros. Amparo acordou e abaixou o volume. Essa música é a nossa cara, eu disse. Estou de saco cheio de música sertaneja. Não sabe variar um pouco? Ouvir MPB, rock. Está me chamando de brega? Foi o bastante para iniciarmos uma briga sem fundamento, que terminou com cacos de uma taça de cristal e manchas de vinho espanhol no porcelanato da sala, choro convulsivo e Amparo saindo do meu apartamento no rompante. Minutos depois, peguei a chave do carro e fui atrás dela, na casa da mãe, no Papicu. Dirigi pelas ruas do Meireles e da Aldeota, com ar quente perpassando o filtro do derradeiro cigarro, vídeo que eu havia largado, mas que voltava a me atormentar em dias de farra. Parei no sinal vermelho e vi pelo espelho do retrovisor um homem prestes a cochilar. No abrir e fechar de olhos, resolvi retornar para casa. Falaria com Amparo no dia seguinte. Assim que me joguei na cama, meu celular tocou. É Amparo, pensei. Número desconhecido. Deve ser telemarketing, mas uma hora dessa? Oi, Jardel. Sou eu, Gláucia. Gláucia? Tudo bem com você? Tenho notícias do Dante.